Saudações a todas e a todos. Prosseguindo, a aula de hoje é sobre o início do segundo reinado. Então, nós vamos falar sobre a maioridade de Dom Pedro, do príncipe Dom Pedro, e ele assumir o trono do Estado brasileiro com o título de Dom Pedro II. Então, nosso segundo imperador vai assumir o governo brasileiro com 15 anos incompletos. Naturalmente, mesmo que educado e preparado para o cargo máximo do governo de uma nação, com 15 anos é muito complexo, né, estar à altura. Mas foi a fórmula que a elite brasileira achou para consolidar o regime monárquico, imperial e a manutenção dos seus privilégios, ou seja, a construção de um Estado aos seus interesses, manter o seu domínio, senhores de terras e de escravos. Então, vamos colocar aí o PowerPoint. Está aí, segundo reinado, não é? Então, o segundo reinado, Dom Pedro II vai governar por 49 anos, meio século, né? Um ano para meio século. Mas vamos lá. Como é que se deu essa situação? Você chega aí no final do período regencial, um turbilhão de revoltas, né? E isso dificulta o Estado brasileiro, né? As despesas com esses combates, né? Destruição, a morte da população. Então, Bernardo de Vasconcelos, Bernardo de Vasconcelos dizia à época, um membro dos conservadores, do Partido Conservador, dizia que a regência foi um caos, né? Era o turbilhão do caos. Então começavam a pensar sobre como antecipar a maioridade de Dom Pedro, para que ele pudesse assumir o trono e aí criar essa figura central que representa o Estado, né? Dar a ele os poderes plenos para poder, né, manter a unidade nacional, manter uma política que atendesse os interesses dessa classe proprietária de terras e de escravos. Então, esses membros dessa elite, eles se colocam como progressistas e regressistas. Quem que eram os regressistas? Regressar ao regime imperial, regressar ao império. E os progressistas, embora não houvesse muita desavença entre os seus interesses, defendiam uma monarquia mais descentralizada, mais constitucional, menos centralizada. Então vamos lá ver quem que eram esses regressistas ou conservadores, assim chamados, serão chamados lá no segundo reinado, conservadores, assim como os progressistas serão chamados de liberais. Então eles defendiam claramente a centralização política contra aquela autonomia das províncias, que segundo eles é o que levou aquele turbilhão de revoltas e que colocou a integridade do território nacional em xeque, né? Quase que
dilacerou o Brasil em várias unidades autônomas, se impunha ao liberalismo econômico e político. Então, liberalismo político seria não, o livre-cambismo, né, que as províncias, os estados poderiam fazer comércio sem a intervenção do Estado central. Então, centralizar as questões em relação à economia, pregavam o protecionismo alfandegário, tudo isso centralizado dentro do poder central, né, contra as tarifas, as baixas tarifas de importação de produtos. Então, propunha uma proteção da produção nacional. Então, uma política protecionista. Esses regressistas representavam, na realidade, essa emergente, esses representantes da emergente produção cafeeira, que nós vamos falar daqui a pouco, né, quando falarmos do café aí, como começando a ser o principal produto nacional para exportação. E, naturalmente, defendia a antecipação da maioridade de Dom Pedro. O que significa isso? Fazer uma reforma constitucional ou um adendo constitucional, né, que permitisse que Dom Pedro, em vez de aos 25 anos, assumisse aos 15, que era o caso à época, né? E com isso criasse essa figura que centraliza o poder e representa não só o Estado, mas o governo unitário, né? Tem poder soberano, muito mais que uma figura mesmo de governo, é uma figura representativa. Para tal, esse grupo de conservadores que já ocupavam, né, com Araújo Lima na regência, no fim do período regencial, aprovam a lei interpretativa do ato adicional de 1834. O que significa isso? Colocou o sistema jurídico sobre o executivo tinha todo o comando da justiça e retirou a autonomia das assembleias provinciais. Então, portanto, isso significa centralização de poder, né? Então, volta ao poder central. Bom, quem são os progressistas? Eu escrevi que processista e não é, né? É progressista. Vamos. Os progressistas ou liberais são aqueles chamados moderados, que defendem uma maior autonomia, mas das províncias, mas eles já são minorias e sabem que o turbilhão que esse movimento provocou no Brasil de revoltas colocava em xeque, inclusive, os seus interesses, porque esse pessoal faz parte da mesma, diria assim, a mesma classe social, né? Então, vão apoiar também, inclusive, e vão sair à frente, apoiar a maioridade de Dom Pedro e vão sair à frente, porque eles vão fundar, através de Antônio Carlos de Andrade, chamado Clube da Maioridade, um grupo de deputados que apresentam uma lei, né, defendem o estabelecimento do poder moderador, que é a centralização política e o absolutismo do nosso império. E em julho de 40, eles antecipam e aprovam a lei, antes dos regressistas, aprovam a lei de maioridade, ou seja, uma lei que reforma a Constituição de 1824, tornando o imperador maior de idade em 1840, quando ele tinha aí menos de 15 anos, né? 14 anos, quase chegando a 15 anos de idade. Então, com isso, Dom Pedro é consultado pelo, né, Antônio Carlos de Andrada e ele aceita assumir, o aceito, né? Então, ele assume aí o cargo de Dom Pedro II, imperador do Brasil, iniciando aí o período de 49 anos do seu reinado, do seu mandato. Bom, o último suspiro dos revoltosos se dá em 1848 a 1850, não mais no período regencial, mas agora na primeira década do segundo reinado. E a partir daí, de 1850, é o que se considera
o mandato tranquilo de Dom Pedro, embora nós vamos falar de outros aspectos aí, porque não vai ser tranquilo em momento nenhum, né? E corrijo aqui, os revoltosos. São da revolta. Bom, então o que foi a praeira? Ora, nós vimos anteriormente que 1817, 1824, 1817, Confederação Insurreição Pernambucana, 1824, Confederação do Equador, tudo isso surgido no Pernambuco. O período regencial, embora não tivesse um movimento amplo da forma que foram outros movimentos de rebelião contra a formação do Estado brasileiro, né? A formação, assim, a formatação do Estado, a construção do Estado brasileiro. O Pernambuco sempre teve lá a sua setembrada, novembrada, abrilada, carneirada. Eram movimentos assim dentro de Recife que explodiam, né? Especialmente contra os portugueses, que mantinham privilégios de comércio, etc., né? De proprietários de terras que se viam, né, aviltados pelos impostos a ser pagos, né, produtores do açúcar, os preços muito baixos do açúcar brasileiro, as despesas de produção muito altas. Então, sempre ali foi teve no Pernambuco uma tradição de revolta muito, muito interessante, né? E essas revoltas, na sua maioria das vezes, se opunham ao conservadorismo do governo central, né? Então, agora, nesse primeiro momento, então, em que os conservadores é que dominam o cenário político, né, em apoio ao imperador Dom Pedro II, quando é nomeado o governador da província Chinchorro da Gama, aí essa classe média, né, o Partido da Praia, era assim, os liberais do Pernambuco, Partido Liberal, também chamado de Partido da Praia, através dos seus jornais, né, eles incitam um novo movimento de rebelião, né? Esse Partido da Praia é composto por intelectuais, elementos da classe média, comerciantes e proprietários rurais, né? São incentivados aí por esses jornais a se posicionarem contra o governo de Chinchorro da Gama e aí contra o governo central, né? Contra o governo de Dom Pedro II. Há um elemento que nós temos que falar para vocês, porque há uma influência agora das ideias do socialismo utópico, porque o Brasil, a reboque, quer dizer, ao mesmo tempo que lá na Europa surgiu os movimentos nacionalistas e as revoltas liberais de 1830 e 1848, em especial, né? Unificação da Alemanha, no nacionalismo alemão, nacionalismo italiano, começa o movimento de unificação desses estados. Nós vamos falar no segundo momento para vocês. Essas ideias, e aí já tem a participação de representantes da teoria do socialismo utópico, nós não estamos falando ainda do socialismo científico de Karl Marx, né, o marxismo, mas de Louis Blanc, de Saint-Just, essas figuras francesas, chamado socialismo utópico, né? Então, essas ideias já chegam aqui e espalham pela população revoltosa, né? Então, é um elemento que nós temos que conversar um pouco mais a respeito disso. Então, em novembro de 48, inicia a luta armada em Recife e logo ela se espalha para o interior da província. Esses manifestantes, os revoltosos, né, declaram o que eles chamam de Manifesto ao Mundo e traz algumas novidades interessantes. Por exemplo, comércio prioritariamente para os brasileiros, contra os privilégios dos portugueses. O trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, né? Assegurar trabalho
completa reforma judicial que assegure as garantias individuais dos cidadãos, o voto livre e universal, só, o voto era censitário, né, ao povo brasileiro. Mas, no entanto, não falavam, embora fosse um grande avanço esse manifesto de grandes propostas, não entendiam eles que lá na Europa não tinha escravagismo. Lá o liberalismo, essas revoltas liberais, estava no seio do capitalismo. E as reivindicações populares, operárias, estavam no seio do sistema capitalista. E que aqui escravo não é trabalhador livre. Então, portanto, nunca tocaram nesse assunto. Os poucos que tocaram nesse assunto da abolição da escravatura, em determinado momento do movimento, logo perceberam a oposição desses proprietários rurais, desses comerciantes, que tinham a sua mão de obra baseada no escravagismo. Então, isso enfraquece o movimento, mas após aí violenta repressão do governo central, né? Os praeiros são derrotados, suas lideranças são presas, pondo fim ao movimento. Esse é o último movimento aí desses vários movimentos após 1830, de revolta popular, tentando, né, influir na construção do Estado brasileiro, na Constituição do Estado brasileiro, e promover a participação do povo como um todo na construção desse Estado. Mas, afinal de contas, a aristocracia agrária, né, a elite agrária, senhores de terras e de escravos, vão manter o domínio e esse escravo e esse Estado aos seus interesses. Fico por aqui. Saudações a todas e a todos. Muito obrigado.